Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje tia Dani está aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E eu quero começar dando um parabéns bem grandão para os alunos que fizeram atividade, que fizeram desafio, né? Nós temos aí o Davi, que fez um desenho lindo, arrasou, Davi. A Liz também fez um desenho lindão e a Belinha também fez um desenho maravilhoso. Olha, vocês estão de parabéns. Eu vi que vocês colocaram lá os coraçõezinhos com os nomes das pessoas. É isso aí. E a gente agora tem que falar do amor de Jesus para essas pessoas que nós colocamos lá. E que nós sabemos, né, que elas precisam conhecer esse amor de Deus tão maravilhoso, que nos alcançou e pode alcançar essas pessoas que nós tanto amamos também, né? Quero agradecer sua presença, você está assistindo a nossa aula de hoje, que Deus te abençoe, eu espero que esteja tudo bem aí na sua casa, com a sua família. Nós temos orado para que esse momento aí de pandemia acabe logo e vocês fiquem bem, a família fique bem, todos nós, né? E logo, logo eu creio que nós poderemos estar juntinhos de novo na casa do Senhor, aprendendo juntos, compartilhando experiências, fazendo coisas muito legais, tá bom? Mas por hoje nós vamos continuar a nossa historinha. Na semana passada nós estudamos a respeito de Filipe e Natanael, lembra da historinha? Foi até aquele desenho todo lindo que vocês fizeram e que a tia Dani ficou muito feliz. E hoje nós vamos estudar a história também de um discípulo de Jesus chamado Pedro, tá bom? Pedro, ele já tinha sido apresentado a Jesus por seu irmão, lembra? Nós conversamos já a respeito desse episódio aqui. E agora, uma coisa muito, muito legal acontece, uma coisa super diferente e que a gente vai ouvir essa historinha agora. Essa história está no livro de Mateus, capítulo 4. E a tia Dani vai começar contando para vocês essa história que nós já até conhecemos, porque a gente costuma cantar aquela historinha, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? A gente não costuma cantar lá na igreja com as crianças? Então, a gente vai reviver um pouquinho essa história aí que a gente já conhece tanto, que já ouviu falar várias vezes, já cantou várias vezes na igreja, mas hoje a gente vai falar com maior, assim, carinho, né? Com uma atenção maior a respeito desse assunto. Muito bem. Então, hoje nós vamos começar a nossa historinha falando de Pedro, que ele conheceu Jesus através do seu irmão André, conforme nós já havíamos estudado, não é verdade? E depois que ele conheceu Jesus, alguns dias se passaram, né? E Pedro, ele tinha uma profissão. Assim como seu papai e a sua mamãe, eles têm uma profissão, o Pedro também trabalhava. Sabe qual era a profissão do Pedro? Pedro era pescador. Ele saía no seu barquinho para pescar, para apanhar peixes. Esses peixes serviam para alimento da sua família e também para ele vender, né? E trazer aí as outras coisas que ele precisava para sua casa. Então Pedro, ele era pescador. Após ele ter conhecido Jesus, depois que passaram-se alguns dias, Pedro e seus outros amigos pescadores, eles estavam trabalhando, né? E essa noite aí, pessoal, foi uma noite difícil, foi uma noite muito dura para eles. Sabe por quê? Porque Pedro e seus amigos, eles passaram a noite inteira dentro do mar, lá no mar profundo, né? Lá longe da praia. E eles estavam tentando pescar. Mas eles jogavam as redes e olha só o que vinha aí, olha. Não vinha peixe, vinha sujeira do mar, vinha as algas, mas as horas passavam e eles não conseguiam pegar peixe nenhum. E assim aconteceu durante toda a noite.
pela manhã, eles começaram a lavar as redes. Está vendo que as redes ficaram sujas? De tanto eles lançá-las ao mar, as redes ficaram sujas, tá vendo? Então, eles foram para a praia e começaram a lavar as redes, porque eles iriam guardar as redes para voltar para casa. Porque, afinal de contas, eles já tinham passado a noite inteira, eles estavam cansados e eles não conseguiram pegar nenhum peixinho sequer. Só que quando eles chegaram pela praia, eles viram que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Jesus, ele estava ali. E eles foram se aproximando e muitas pessoas, mas muitas pessoas, elas estavam em volta de Jesus, ouvindo os ensinamentos do Mestre. Jesus, ele estava ali rodeado por uma grande multidão. E ele até pediu um barquinho emprestado para poder falar melhor às pessoas, tá vendo? Ele ficou dentro do barquinho falando para as multidões. Quando Jesus terminou o seu ensinamento, quando ele terminou de explicar todas aquelas histórias para as pessoas, ele volta para a praia e ele vai até Pedro e fala assim: Pedro, volta para o mar, Pedro. Pega o seu barquinho, volta para o mar e lança as redes novamente. E aí imaginem vocês, Pedro e seus amigos já tinham passado a noite inteira no mar tentando pescar. E eles não haviam pegado peixinho nenhum. E eles estavam certamente cansados. Mas, quando eles ouviram que Jesus tinha mandado eles voltarem para o mar e tentar mais uma vez, eles obedeceram. Eles obedeceram. Mesmo estando cansados, mesmo estando ali naquele momento difícil, eles pegaram o barco e voltaram para o meio do mar. E eles lançaram as redes. E aí, sabe o que aconteceu? Depois que eles voltaram para o mar e obedeceram o que Jesus havia mandado, eles começaram a puxar as redes e as redes estavam pesadas, muito pesadas. Isso porque tinham muitos peixes. Mas eram tantos peixes que eles precisaram chamar os amigos que estavam em volta para ajudar. Porque o barco estava quase afundando de tanto peso, de tanto peixe que eles pegaram. E aí eles ficaram todos muito felizes, né? Por quê? Porque eles passaram a noite inteira e não tinham conseguido nada, mas depois que Jesus ordenou, eles obedeceram a voz de Jesus e eles fizeram aí essa tão grande pescaria. Todos estavam perplexos, eles não estavam acreditando no que estava acontecendo. E aí Pedro, ele se ajoelhou aos pés de Jesus. Ele ficou admirado com o milagre. E ele realmente, diante do Senhor, ele reconheceu que só Jesus pode fazer milagres e que vale a pena obedecer à voz de Jesus, independente das circunstâncias, sejam elas difíceis ou não, nós precisamos obedecer ao nosso Senhor. O Senhor declara que a partir daquele dia, ele seria um pescador de homens. E Pedro, sabe o que ele fez, gente? Ele deixou tudo e seguiu a Jesus Cristo. Pedro deixou de ser pescador de peixe para ser pescador de homens, para andar com Jesus e aprender os ensinamentos do nosso Mestre tão de pertinho. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a Pedro e falou que ele deveria cuidar das suas ovelhas. Ou seja, cuidar das pessoas que creram nele. O apóstolo Pedro foi um dos grandes líderes da igreja, né? E trouxe aí grandes exemplos para todos nós. E aí nós podemos aprender com essa história que Pedro, ele obedeceu a palavra de Jesus. E por obedecer essa palavra, ele e os seus amigos, eles tiveram o alimento que eles precisavam para a sua casa, e também para os seus amigos, seus outros amigos que eram pescadores, porque eles começaram a compartilhar aquilo que eles receberam
com os seus amigos também. Por fim, ele aceitou o convite de Jesus, né? E ele foi caminhar junto com Jesus, aprendendo junto com o mestre, vendo as coisas que o Filho de Deus estava fazendo por aqueles dias. Pedro, ele continuou a obra de Jesus, mesmo depois, né, da sua morte e ressurreição. Então, que nós possamos também obedecer ao Senhor Jesus em todo o tempo, sabendo que quando ele fala com a gente, é bom obedecer, porque mesmo que a situação seja difícil, você não entenda imediatamente o que está acontecendo, Jesus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. E ele sempre tem o melhor para nós, tá bom? Pedro obedeceu, ele foi feliz e logo em seguida ele... Então, queridos, Pedro foi um dos grandes apóstolos de Jesus. Vocês sabiam que em uma das pregações de Pedro, né, logo depois do Pentecostes, quase 3.000 almas receberam a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas? Então, realmente, ele foi tremendamente usado por Deus. Ele escreveu vários livros, né? Livros inspirados pelo Espírito Santo, as cartas de Pedro. Então, vale a pena obedecer a Jesus e segui-lo em todo o tempo. Que assim seja na sua vida também, tá bom, meu querido? E agora eu quero passar uma atividade para você. Vamos dar uma olhadinha na nossa atividade? Bom, crianças, agora na nossa atividade, hoje nós vamos fazer esse peixinho aí, ó, que tá aqui no final, tá bom? E o que a gente vai precisar para fazer essa atividade? Você vai esperar esvaziar uma pasta de dente aí na sua casa, tá bom? Não precisa ser agora, não. Assim que esvaziar, você pede para a mamãe reservar. Ou então, um tubo de pomada vazio também, tá? Aí vai precisar de tinta guache, um pincel para pintar e tesoura para recortar. É só o que a gente vai precisar para realizar essa atividade aqui, tá bom? Então, olha só, eu já peguei aqui um tubozinho de pasta de dente. E aí eu marquei aqui, tá vendo? Olha, onde a gente vai cortar. Como eu não sou muito boa nessas atividades assim manuais, eu já gravei aqui onde que a gente vai recortar. Então a gente vai recortar o tubo aqui e depois de recortar nós iremos pintá-lo, tá bom? Então vou recortar aqui. Assim que você recortar, lava a embalagem, porque por dentro ela sempre fica um pouquinho suja, com pasta de dente ainda. Aí você lava e seca antes de pintar, tá bom? Beijo! Aqui, ó, eu pintei o meu peixinho com tinta vermelha, fiz o olhinho dele azul, tá vendo? Como ele ficou? Ele tá assim porque ele tá secando, a minha tinta tá molhada ainda, ó, do outro lado eu não vou pintar ainda. Mas como tá demorando um pouquinho, vou esperar secar bem. Depois que secar bem, eu faço do outro lado. Mas já vou deixar aqui a dica pra vocês, tá bom? Depois faz o seu peixinho também, quando você encontrar aí uma embalagem vazia. E aí você vai lembrar, né, que assim como Pedro era pescador de peixe, virou pescador de homens, você também deve falar do amor de Jesus para as pessoas para atraí-las a Cristo, com o dom que Deus te deu, do jeitinho que você é, tá bom? Deus te abençoe, meu querido aluno. Um beijo. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Para encerrar a nossa aulinha, a tia Dani vai colocar uma musiquinha aqui no final. E eu tô agora fazendo uma oração também, tá bom? Deus te abençoe. La 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 la. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho. Pedro, Tiago e João no barquinho no mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galileia.
Oremos então. Senhor, abençoa essa criança, abençoa essa família, que eles possam ter uma semana de vitória na Tua presença. Guarda e livra de todo o mal, Pai, e nos ajuda a guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Em nome de Jesus, amém. Boa semana, Deus te abençoe. Tchau, tchau.